Amados, estamos hoje na quarta mensagem da série Não Desprezem as Profecias. E na primeira mensagem eu mostrei biblicamente que os tempos são difíceis. Esse é um dos sinais que antecede a volta do Senhor Jesus. Um outro sinal que nós também vimos biblicamente, que antecede a volta do Senhor Jesus, são tempos de violência. E um terceiro importante sinal também, que nós vemos à luz da palavra, que aponta para a volta do Senhor Jesus, é o tempo de apostasia. Foi a mensagem pregada no domingo passado, né? E por isso, hoje daremos continuidade a essa série, entrando no assunto sinais na terra e no céu. Sinais na terra e no céu. Tem uma pergunta, que talvez também seja a pergunta do seu coração. Será que esses últimos acontecimentos no atual panorama mundial é um cumprimento profético das Escrituras? Porque tempos difíceis, tempos de violência, tempos de apostasia, têm feito parte da existência humana. Tem feito parte da Igreja de Cristo desde quando ela foi fundada pelo Senhor Jesus. Mas quando falamos desses assuntos, existe uma grande diferença a respeito do que vemos no início da história da Igreja e quase 2000 anos o que vemos hoje. No início, isso estava acontecendo, mas ainda não era como o Senhor nos mostra em sua palavra. Mas o que vemos hoje é algo visível à luz da palavra de Deus, como cumprimento profético. Isso tem que agora chamar a minha e a sua atenção. Deixa eu então compartilhar com vocês, nesse passo que daremos hoje, sobre sinais na terra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E me acompanhe na leitura dos versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos primeiro ler o 6, né? Eu comecei pelo 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então temos aqui um sinal. Por isso a série de mensagens hoje está tratando de sinais na terra e sinais no céu. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A palavra é clara, é simples. Só precisamos, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Precisamos ouvir, ler e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Aplicar essa palavra na nossa vida. Sinais na terra. Grandes terremotos é um assunto que tem passado sem a devida atenção por parte do povo de Deus, principalmente aqui no Brasil, ou em alguns países onde justamente, amados, esse fenômeno pouco acontece. E justamente por não vermos isso acontecendo onde estamos, somos pessoas privilegiadas por estar também nesse canto do mundo, nós então às vezes não investimos a atenção que deveríamos nesse assunto. Mas, amados,
essa falta de visão, de interesse sobre o assunto, faz com que muitos também acabem não despertando a sua atenção bíblica ao fato escatológico. O Senhor Jesus, ele diz que de maneira clara, como sinal do final dos tempos, ainda não é o fim, mas nós teremos muitas coisas acontecendo como sinais na terra. Então, o que podemos aqui rapidamente aplicar é que precisamos viver em constante vigilância, como Jesus ele tem nos ensinado, atentos a tudo o que acontece no mundo e examinando as Escrituras. Essa é a orientação do Senhor Jesus. Porque claramente ele diz na sua palavra, e haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. E já é quase uma triste rotina a notícia de terremotos e os consequentes estragos desse fenômeno. Já está sendo uma rotina também para nós aqui no Brasil. E o aumento geral do número dessas convulsões terrestres, elas merecem uma reflexão muito séria da minha parte. Ela merece uma reflexão séria do povo de Deus, porque os terremotos estão numa escala crescente. Por favor, me acompanhem vendo esse gráfico que nós temos aqui e veja o que tem acontecido. No ano de 1890 até o ano de 1899, nós temos um terremoto sendo registrado. Agora, do ano de 1900 a 910, 3 terremotos. De 910 a 930, 4. De 30 a 40, 5. De 40 a 70, 13. De 70 a 80, 56. Do ano 80 a 89, 310 terremotos. Do ano 90 ao ano 96, foram registrados, nesse período, 747 terremotos. O que está acontecendo? Talvez você pense, hoje somos pessoas mais informadas. Nós temos recursos tecnológicos que nos permitem justamente ver o que está acontecendo no mundo. Então, isso sempre aconteceu. Amados, não podemos ir por essa linha. Isso é verdade, as informações chegam mais rápidas para nós. Mas algo está acontecendo e preocupando os institutos, as organizações, as ONGs que trabalham justamente vendo o que está acontecendo na Terra. E não são pessoas cristãs, não são pessoas, na sua maioria, com uma religião. A grande maioria, inclusive, são céticos. O Centro Nacional de Pesquisas Geológicas nos Estados Unidos informa que nos últimos 10 anos, eu não coloquei isso aqui, já aconteceram, pasmem, nos últimos 10 anos, já aconteceram nada menos que 157.282 terremotos, que vão de simples abalos sísmicos a grandes catástrofes. Na última década, nós tivemos, amados, 10 terremotos no meio de todos esses 157.282 que têm assustado o mundo. Então, nós temos que ver o que realmente nos ensina a palavra. Eu vou pedir que você me acompanhe, preste atenção, só para ilustrar, porque no ano 26 de janeiro de 2001, por favor, na Índia, nós temos um terremoto de 7,9 graus, destruindo uma boa parte do estado de Gujarat, no noroeste da Índia. Quase 20 mil pessoas, amados, morreram. Mais de 1 milhão ficaram desabrigados. Entre as cidades mais destruídas, amados, pestes, fomes, doenças, moléstias de todos os tipos. No dia 31 de outubro de 2002, a Itália foi abalada com
com a perda de uma classe inteira de crianças. Inteira. Mortas na cidade de São Juliano de Puglia, não sei como se fala isso em italiano, após um tremor que derruba a escola onde estavam estudando. Dá para você imaginar isso? Uma classe com 20, 30, 40 crianças, todos, num terremoto, terem suas vidas ceifadas, fora os que tiveram também as suas vidas ceifadas em outros lugares. No dia 21 de maio de 2003, a Argélia sofre seu pior terremoto em mais de 2 décadas. Mais de 2 pessoas morrem e pelo menos 8 mil ficam feridas. O abalo é sentido do outro lado do mar Mediterrâneo, na Espanha. Em 26 de dezembro de 2003, mais de 26 mil pessoas morreram após um terremoto no sul do Irã. A cidade histórica de Ban fica totalmente destruída. No dia 26 de dezembro de 2004, um tremor também de 9 graus no Oceano Índico gera um tsunami que atinge vários países da Ásia, matando quase, ou mais, até alguns dizem, 300 mil pessoas. No dia 28 de março de 2005, cerca de 1.300.000 pessoas morrem após um abalo perto da costa da ilha de Nias, na Indonésia. 1.300.000 pessoas. No dia 8 de outubro de 2005, também o Paquistão é atingido na Caxemira, matando 73 mil pessoas e deixando milhões desabrigados. No dia 27 de maio de 2006, mais de 5.700 pessoas morrem quando outro temor atinge também a ilha de Java, na Indonésia. No dia 17 de julho de 2006, um terremoto também tremendo, terrível, com origem no mar, acaba provocando aquele tsunami que atinge a costa sul da ilha de Java, na Indonésia, a 200 quilômetros do litoral. Mata 650 pessoas. No dia 15 de agosto de 2007, pelo menos 519 pessoas morreram na província do Ica, na costa do Peru. Pertinho, de certa forma, aqui de nós. No dia 12 de maio de 2008, um terremoto atinge a província de Sichuan, no sudoeste da China. 87 mil pessoas morreram ou são dadas como desaparecidas. Outras 375 mil ficaram feridas. No dia 29 de outubro de 2008, até 300 pessoas morreram na província do Baluchistão, no Paquistão. Também o epicentro foi sentido as consequências a 70 quilômetros da região. No dia 12 de janeiro de 2010, um forte terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu o litoral do Haiti por volta das 17 horas do dia 12 de janeiro, horário 20 horas em Brasília. Uma réplica e uma tréplica de magnitudes fortíssimas levaram, meus amados, à morte 200 mil pessoas. E agora, o que nos choca são as últimas imagens do Japão. Pode passar, filho. Não é, meus amados, necessário alongar-se sobre os fatos. Eles estão diante de nós. As imagens que estão sendo veiculadas pelo mundo atestam os flagelos impostos pelos tsunamis, tornados, furacões e alterações no clima da Terra.
Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Veja o que diz esse texto no versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes, sinais provenientes do céu. Versículos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão angústias e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Soma-se aos terremotos, epidemias, fome, e tudo, meus amados, que nós que estamos aqui não conseguimos nem imaginar ou avaliar. E se não bastasse tudo isso, o que falar de termos sido há pouco assustados, até paramos como igreja local, num domingo, as nossas atividades e fizemos os encontros em casa com a chamada gripe do frango, ou a gripe também conhecida como espanhola. Além disso, a AIDS, doenças oriundas de bactérias também desconhecidas, estão crescendo em número alarmante. E o que falar de moléstias já dadas como superadas? Moléstias que nós tínhamos erradicado e que agora, de modo febril, de modo letal, estão surgindo. Essa semana, nos noticiários no Rio de Janeiro, algo terrível com a tuberculose. Um número crescente de pessoas contraindo a doença. Uma doença, hoje, fácil de ser curada, fácil de ser combatida, já vencida, e agora assustando também a população. Sabe o que nós podemos entender? Que basta ler e comparar os números e comprovar a veracidade da palavra de Deus. Tudo o que estamos ouvindo, o que estamos vendo, o que está sendo veiculado, amados, apontam como um sinal claro para os que amam Deus, para os que amam a palavra de Deus, como sinais previstos para estarmos então atentos, vigiando, examinando as Escrituras e esperando a qualquer momento a volta do Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. Essa é a verdade. Veja algumas coisas que nos chocam. Vou só pedir que desligue as lâmpadas, filho, por gentileza. Só lembrar que recentemente estávamos assim também no Brasil. Aí depois, amados, moléstias vencidas há muito tempo, como a varíola. A varíola, volte lá, filho. A varíola matou até hoje em torno de 500 milhões de pessoas até o século XX. A varíola já é uma doença, meus amados, vencida, derrotada, e está voltando com toda força, matando e matando pessoas. Uma outra doença, a peste negra, ela, só destacando as piores que tivemos na nossa história da raça humana, matou 75 milhões de pessoas no mundo todo. Uma outra doença também, a gripe espanhola, que aqui foi identificada também, chamada de a gripe do frango, matou de 50 a 100 milhões de pessoas em menos de 2 anos. Outra situação, a malária, mata aproximadamente por ano 2 milhões ainda de pessoas. E ainda nós temos uma enfermidade terrível, a AIDS, que já matou 25 milhões de pessoas mundialmente. Próximo slide, filho. Pode deixar aí. O que queremos que você veja
é o que a palavra de Deus, acima de tudo, nos ensina. E precisamos aplicar o que a palavra do Senhor nos ensina nas nossas vidas, examinando as Escrituras. Mas eu peço ainda a sua atenção para o segundo sinal. Sinais nos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Lemos agora há pouco o texto de Lucas, capítulo 21, que também fala de sinais tanto na terra como nos céus. Temos outros textos que poderia também separar, mas queremos aqui que você guarde pelo menos um texto no seu coração. Amados, muitos pensam que os sinais nos céus são OVNIs. OVNIs. Objetos voadores não identificados. E realmente muitas coisas que não podem ser explicadas continuam acontecendo. Mas eu chamo a sua atenção porque não temos uma resposta e vamos falar para você, olha, os OVNIs, eu tenho como explicar o que são. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a gente se firme na palavra de Deus. Se a Bíblia é a tua confissão de fé, eu vou pedir que você firme a sua vida na palavra, porque eu creio no aparecimento de muitas coisas aí. Mas eu quero que você volte comigo para a palavra, lembre-se do que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus venceu o inimigo citando a palavra. Então nós vamos nos posicionar na palavra. E eu procurei então ver o que muitas pessoas que trabalham justamente com ufologia ou com os OVNIs, o que eles dizem a respeito, e alguns até usam a Bíblia. Vamos então ver o que a Bíblia diz. Tem alguns textos, eu selecionei os 3 mais importantes que aqueles que creem em discos voadores, objetos não identificados, defendem. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, é um texto célebre, né? Um texto tremendo, usado por muitos para defender que Elias ele foi arrebatado por uma nave espacial. Vamos ver aí, amados, o que diz primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Primeiro não, me desculpe, eu falei primeiro, é segundo livro dos Reis. Não me confundam. Segundo livro dos Reis, por gentileza. Capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Veja o que diz o texto da palavra de Deus. De repente, põe para mim que eu não tenho onde. Obrigado, filho. Fez uma obra cristã hoje. Benção, benção. Diz assim, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho ou nessa carruagem de fogo. Aí, muitos pegam e falam, então a Bíblia fala de OVNIs. A Bíblia fala de algo que estava voando, que não conseguimos descrever na linguagem da época. Então eles imaginaram cavalos, fogo, né? E era cavalos então soltando fogo, era uma coisa terrível, que parece muito com algumas coisas que nós temos hoje voando por aí, né? Parece. Amados, deixa eu explicar uma coisa para os amados. O acontecimento que nós temos aqui bíblico, literalmente,
é uma tipologia do arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus. Como eu sei disso? É que se você voltar no contexto, Elias, ele sabia que o Senhor ia levá-lo para os céus. Elias não tinha até então visto nada como carruagem, nada como um objeto que ele nunca conseguiu identificar, mas ele vinha falando para Eliseu: Eliseu, eu vou para o Senhor vem me buscar. Então Eliseu falou: Elias, por favor, me deixe a sua capa, a capa que você tem como profeta. E Elias falou: bom, se você estiver comigo, quando o Senhor assim me chamar, então a minha capa cai e você fica com ela. Isso tipifica, ou é uma tipologia do arrebatamento. Não é uma visão de Elias. Meu Deus, o que está acontecendo? Um objeto identificado. Não. Ele já sabia que o Senhor viria ao seu encontro. E não se pode descrever isso. Mas ainda foi possível, pelo tempo em que a visão estava diante deles, ver que algo tremendo estava acontecendo. Diferente do arrebatamento da igreja, que será como um piscar e abrir dos olhos, muito rápido. Muito rápido. Então você não pode, e ninguém pode usar esse texto pelo seu contexto para falar que isso é um OVNI. Um segundo texto, que é muito usado por esses que falam que a Bíblia cita OVNIs, Jeremias, capítulo 1, versículo 13. Ainda vamos lá para Jeremias, por gentileza, capítulo 1, versículo 13. Jeremias, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, 1:13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi. Em outras versões, aí que parece que é um objeto voador não identificado. Mas na minha diz assim: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Em algumas versões ainda parece mais claro a expressão de algo tremendo, né? É inclinado, algo redondo, um disco voador. E eles usam isso. Isso é um sinal dos céus. Amados, a panela, ela simboliza aqui, no contexto também, um desastre que vai estar envolvendo justamente o povo de Deus. A Babilônia, que estava na região do norte, é só você ler o contexto, estava prestes a descer para o sul e destruir Judá. Então, o que eu não posso fazer é pegar esse texto, isolar do contexto e falar: olha aí, panela no céu, parece disco voador, fervendo. Olha a fumaça do disco voador, porque há 2000 anos atrás eles soltavam fumaça. Hoje não, eles já evoluíram. Hoje não tem mais fumaça, nem parece água quente, já deu uma evoluída, até os ETs. Não, amados. A Bíblia, ela diz isso para mostrar o que eles sabiam. Quem era que estava na região do norte, como viriam sobre eles. E o desastre que iria envolver aquela nação, o povo de Judá, se eles não se arrependessem. Eu não posso separar o texto do contexto. Mas há um outro texto que usam muito, que é o texto de Zacarias. Por favor, vá lá comigo também o livro de Zacarias. Aí eu termino com esse último exemplo aqui a respeito dos OVNIs, né? Zacarias capítulo 5, versículo 1 e 2. Esse aqui, eles amam citar esse texto. Zacarias capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha como parece mesmo que ele vê algo tremendo. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que o que, meus amados? Voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Ele respondeu: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Era uma forma de um charuto essa nave espacial. Se for pensar assim, né? Mas a Bíblia não está falando sobre isso. Sabe o que muitas pessoas, por não estudarem a Bíblia, ou costumes da época, ou costumes daqueles povos não entendem? Eu vou explicar para você.
Havia naquela época um antigo costume de amaldiçoar certos indivíduos. Talvez você queira seguir o exemplo. Tiras de papel eram escritas com maldições. E eles então escreviam uma maldição. Não vou pegar ninguém aqui da igreja. Pega alguém lá fora, o nome de uma pessoa. Não pense em ninguém, pelo amor de Deus. Só um exemplo. Aí, aquela pessoa que trouxe sofrimento, aborrecimento, eles colocavam o nome no papel e amaldiçoavam aquela pessoa. E colocava isso numa tira de papel. E essas tiras de papel, elas eram então lançadas no ar. Elas eram lançadas no ar com a esperança de que o vento também as levaria às casas contra as quais as maldições foram proferidas. Então, uma maldição estava escrita agora sobre o gigantesco rolo que, no caso, Zacarias está vendo. Isso era algo que era praticado na época. Mas o povo estava tão longe de Deus, tão afastado, tão distante, que o Senhor falou, olha, as tiras deles, perto das maldições que eles estão lançando para vocês, é enorme. O que você vê? Aí eu vejo um rolo. Não é uma tira mais, né? O tamanho, 9 metros. A largura, 4,5. É grande essa tira. É um rolo isso. Não era só uma tira. E voava. Mas é para entender, meus amados, como o Senhor livra o seu povo. É só o povo clamar. E é isso que o Senhor nos ensina. Então, os sinais profetizados nas Escrituras, eu quero garantir, biblicamente falando, que não são OVNIs, e sim acontecimentos na nossa atmosfera terrestre, nosso sistema solar, ou na nossa galáxia, e por que não no cosmos. Eu vou repetir. Os sinais que a Bíblia menciona não são OVNIs. Os sinais que a Bíblia menciona, eles são acontecimentos envolvendo a nossa atmosfera terrestre, envolvendo o nosso sistema solar, a nossa galáxia, o cosmos. É isso que nós vemos biblicamente sendo, meus amados, profetizado. Atmosfera. A atmosfera terrestre, amados, está aquecendo. E ouvimos isso diariamente. Ouvimos ou não ouvimos? Está aquecendo. E temos que prestar atenção nessa questão. E muitas vezes não prestamos. Os sinais das consequências do aquecimento global, envolvendo, evidentemente, a nossa atmosfera, estão aumentando cada vez mais e com maior frequência se ouve falar isso. Esses eventos são consequências da ação da raça humana. O professor Dr. Marcos M. Pimenta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele mostra justamente isso. E é um dos maiores doutores na área no Brasil e no mundo. Na questão do sistema solar, no dia 5 de maio do ano 2000, aconteceu um raro espetáculo astronômico. Os planetas Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio ficaram aproximadamente no mesmo alinhamento em que também estava o Sol, a Lua e a Terra. Esse raro, então, alinhamento, ele gerou, meus amados, várias especulações. Na imprensa, por exemplo, sensacionalista, apareceram especialistas afirmando que ele causaria enormes catástrofes na Terra. E não aconteceu. Cientistas sérios, no entanto, informam que, na verdade, os planetas, no ano 2000, não ficaram completamente alinhados, havendo diferenças de até 30 graus entre eles. 30 graus na distância de um planeta entre outro não é alinhamento aqui em lugar nenhum. Agora, em anos anteriores, também já houve alinhamentos semelhantes, sem que tenham ocorrido as catástrofes previstas. Agora, por outro lado,
Tem havido épocas sem alinhamento planetários em que aconteceram também terríveis terremotos e desastres naturais impressionantes. O próximo alinhamento, sabe quando vai ocorrer? No ano 2012. Fazem assim na televisão, né? 2012. 12/12 de 2012. O filme é uma palhaçada. Quem fez o filme não crê em Deus, não crê na palavra e prega o dilúvio. Ele só fala do dilúvio. O filme inteiro é do dilúvio. Mas não acreditam no dilúvio. Mas o filme 2012 só fala do dilúvio. É um dilúvio. E fazem arcas para salvar também aqueles que podem comprar um lugarzinho naquelas arcas. Quem já assistiu o filme sabe disso. Não estou fantasiando. Amados, o próximo alinhamento é em 2012. Como em outros, vai provocar também diversas especulações. No entanto, eu vou fazer, sabe o que? E pedir que o povo de Deus faça. Os que amam a Deus nesse lugar, os que têm compromisso com Deus, que examinam as Escrituras, que considerem o contexto de Mateus capítulo 24, versículo 29. Será que você ouviu realmente o texto de Mateus capítulo 24, versículo 29? Diz assim: imediatamente após o que, amados? A tribulação daqueles dias. A profecia bíblica, nesse texto, está relacionada a um período. Sabe depois do que, meus amados? Depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, os grandes sinais que a Bíblia fala que vai existir, ainda não vai envolver a igreja, mas a igreja vai ver que estamos entrando no princípio das dores. Estamos vendo sinais proféticos que apontam para o final dos tempos. Mas a igreja do Senhor Jesus vive na graça. E depois que ela é arrebatada, a Bíblia diz que vai existir um período de grande tribulação na terra durando 7 anos. E isso muita gente não crê mais. E não prega mais. Porque não examinam mais a Bíblia. Agora, quando examinamos a Bíblia, nós vemos que os acontecimentos envolvendo a Lua, envolvendo o Sol, envolvendo o nosso sistema solar, e tantas coisas que podem envolver a nossa galáxia ou cosmos, esses acontecimentos, eles são ditos pelo Senhor Jesus após a grande tribulação. Então a igreja do Senhor é arrebatada antes. Nós temos uma visão, nós temos um sinal, mas nós não viveremos aqueles dias, porque o Senhor Jesus há de voltar antes. O Senhor Jesus se manifestará antes. Mas eu não posso agora me acomodar. Tudo isso que eu estou vendo acontecendo é para um despertamento também da minha vida, da sua, da igreja. Alguns acontecimentos atuais são como que precursores desses eventos e nos dão uma noção antecipada do que está por vir. Amados, deixa eu ser franco com vocês. Me choca as cenas dos últimos 10 terremotos no mundo. Se você consultar lá o irmão Google, não é irmão Augusto, é o Google da internet, você vai ficar impressionado com cenas, ou no YouTube, que as TVs não mostram sobre terremotos. Amados, a Bíblia diz que quando a igreja do Senhor Jesus ela for arrebatada, primeiro quem vai ser ressuscitado, amados? Evidentemente os que dormem no Senhor. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados em glória. E aí virá um período na terra como nunca existiu. Sinais nos céus, a luz escurecerá, o sol, tudo, meus amados, mudará naquele período, mostrando o que está por vir, envolvendo esse período sobre a face da terra. E a Bíblia diz que naqueles dias do arrebatamento da igreja,
1/3 da humanidade vai perecer, conforme nos ensina o texto de Apocalipse. A igreja, ela está na terra ou ela foi arrebatada? Arrebatada. Mas não queremos que 1/3, meus amados, simplesmente não tenha oportunidade de aceitar Jesus. Agora, 1/3 da humanidade que ficar, você acredita que temos em torno de quantos bilhões de pessoas na Terra? Quantos bilhões? 7 bilhões. Quase 8, não é isso? 8 bilhões de pessoas, quase, sei lá. Vamos pensar assim, 1/3 Ademir de Matos, Marcos Matos, economistas, né? Grandes mestres na área do cálculo. 1/3, como se a gente não pudesse também ajudá-los, né? Mas 1/3 de 8 bilhões é o quê? 2,8. Vocês acreditam que existem 2 bilhões e 800 milhões de pessoas salvas pelo Senhor Jesus na Terra? Eu não sei dizer. Eu acredito que talvez tenha. Então isso vai cair aí para 5 bilhões, 200 milhões de pessoas na Terra ficarão após o arrebatamento da igreja, correto? Agora, 1/3 de 5 bilhões vão perecer após o arrebatamento da igreja. Por quê? Nós teremos bicicleta desgovernada, isso não causa grandes danos. Mas começa a piorar, porque nós teremos motos sem os seus condutores, carros sem os seus condutores, ônibus, caminhões, vamos ter então trem, vamos ter metrô, vamos ter, meus amados, pequenas aeronaves, grandes aeronaves, vamos ter sistemas de segurança em vários lugares que vão perder os seus operadores. E sem falar que os céus e a terra serão abalados após a volta do Senhor Jesus. Se não bastasse isso, nós temos muita gente salva que vão ser, meus amados, arrebatados na vinda do Senhor Jesus, e um caos como nunca houve na terra vai estar estabelecido. Entendeu por que esses sinais são importantes para nós na terra e nos céus? Porque examinamos as Escrituras e sabemos o que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós temos aqui pessoas que trabalham como operadores na aeronáutica. O Alan, temos o Antônio Marcos, que é um dos chefes ou cabeça na área do Brasil inteiro, se não me falha a memória, membro da igreja, cuida aqui, cuidou do sistema também quando veio o Obama, veio para cá, ele cuidou. Um rapaz aqui da nossa igreja, simples, homem de Deus, não tem interesse em posição nenhuma, não precisamos nem ficar falando, mas ele opera, o sistema é responsável, uma pessoa, aí tem mais o Ala, tem mais não sei quem, só aqui do lado, em Curitiba. Quantas pessoas salvas não estão no Paraná e no mundo operando sistemas de seguranças que sem eles o caos estará estabelecido. Deu para entender? Então a Bíblia ela vai nos dando sinais, ela vai dando advertências. Então, desse modo, já que eu não vou participar desse período, o conselho do profeta Jeremias, ele parece, se você ler o boletim, foi o que eu coloquei também, ser mais realista e digno de ser seguido. Porque o profeta, ele diz assim: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Agora, o salvo no Senhor Jesus, ele ouve tudo isso e ele diz: vem, vem Senhor Jesus. Amém, amados? Não nos causa medo, não nos gera insegurança, o nosso futuro não está rompido. Por quê? Porque nós estaremos para sempre com a pessoa do futuro, o Senhor Jesus. É isso que a palavra nos ensina. A nossa galáxia é uma galáxia, meus amados, aspiral. Acho que temos aí do alinhamento, rapidamente, um slide, por gentileza. Acorda o menino, por favor. Ok. Aí temos aqui o alinhamento, mas temos também a galáxia aqui, por gentileza, mais um. É um aspiral. Eu sempre fico curioso para saber como eles tiram essas fotos. Você não fica? Eles mostram cada coisa fantástica, né? Amados, eles dizem que nós estamos mais ou menos por um cantinho qualquer aqui assim, ó.
ali tem uma galáxia que é a nossa, no meio de, no nosso sistema solar, no meio de tudo isso. Coisas estão acontecendo aí, amados. Essa é uma galáxia, quando vista de cima, parece uma espiral, onde nós encontramos o nosso sistema solar. É uma estrutura constituída por cerca, e não me pergunte como eles também calculam isso, de 200 bilhões de estrelas. Algumas estimativas até colocam esse número em dobro. E tem uma massa de cerca de 1 trilhão, 750 bilhões de massas solares. Já pensou nisso? Aí eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, quanta coisa que está acontecendo no céu como sinal. Aí eu pensei no cosmos, no grego. Sabe o que significa cosmos? Que vem literalmente com K, da palavra cosmos. Em grego significa ordem, significa organização. No grego, cosmos significa beleza, harmonia. Então, o cosmos, ou o espaço, é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. O astrônomo Carl Sagan, ele define o termo cosmos como sendo tudo que já foi, tudo que é e tudo que será. Aí eu lembrei, mas a Bíblia diz, o meu Senhor é o mesmo ontem, o meu Senhor é o mesmo hoje, e o meu Senhor, a pessoa do futuro, o Senhor Jesus, é o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer firmar a sua vida no cosmos? Nós vamos firmar a nossa vida no Senhor Jesus. Amém, amados? Nós vamos firmar a nossa vida no Senhor Jesus. Eu fiquei pensando no assunto. Meu Deus, como isso é sério. Não dá para falar nisso em 40 minutos, em 1 hora. Eu tenho que tentar, então estou terminando. Mas eu fiquei pensando no assunto. Isso é grande demais. Nós não conseguimos ter uma visão disso. Aí eu lembrei do que disse o salmista. Todo o cosmos, o espaço, o firmamento que vemos, a nossa atmosfera, o que está além, o que está no sistema solar, o que faz a nossa galáxia, o que é, na verdade, o cosmos, o salmista diz, é o quintal onde Deus coloca os seus pés. Esse é o nosso Deus. Amém, amados? Tudo isso para que você fique em paz. Tenha uma segurança em Jeová, aquele que salva, aquele que é o Senhor e o Salvador. Assim, eu faço fazendo uma aplicação final dessa palavra. Tenho certeza, isso está no meu coração, à luz da palavra de Deus, que nada, absolutamente nada que está acontecendo na terra e está acontecendo nos céus, sem a permissão e sem os propósitos de Deus, segundo as Escrituras. E o povo diz, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Essa é a nossa convicção. Aqui está a nossa fé. Agora, uma coisa que está no meu coração. Eu estudo, você estuda o assunto, nós podemos nos aprofundar nesse assunto. Saber sobre os sinais do final dos tempos. E até identificá-los. Sem crer em Jesus como seu Salvador pessoal, não muda o destino de perdição da alma de quem não crê. Eu posso saber tudo isso e explicar tudo isso. E se eu não creio no Senhor Jesus, não adianta saber nada. O que importa é agora, é no presente, é no momento em que estamos vivendo. O que importa é crer. O que importa é invocar o nome do Senhor Jesus para a sua salvação. O que importa é estar preparado para qualquer momento ser chamado à glória celestial. Ouviremos o som das trombetas. Ouviremos, meus amados, um som como nunca se ouviu na terra. E o Senhor, então, Ele irá ressuscitar aqueles que descansam com Ele. Ele, então, irá chamar os salvos. E nós estaremos atendendo os chamados do Senhor. E para sempre estaremos com o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o mesmo ontem.
Jesus é o mesmo hoje e Ele é sempre. Ele é a pessoa do futuro. Se você tem Jesus hoje, o seu futuro está garantido. Sem Jesus, você não tem um futuro garantido, antes a perdição da alma. Se Ele está em você e você nele, seu futuro é eterno, porque o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, entre tantos nomes o eterno é o seu nome. Então você creia nele, e ao mesmo tempo os sinais do final dos tempos não geram medo para os salvos, não geram insegurança, não gera, meus amados, qualquer situação onde ele perde a paz. Pelo contrário, ele tem a paz, porque a sua paz é a presença do Senhor Jesus. Sabe o que me impressiona? É ouvir que pessoas que têm ficado vivos em vários desses terremotos, crentes no Senhor Jesus no Japão, crentes no Senhor Jesus, meus amados, na China, no Peru, crentes que temos no Paquistão, crentes salvos pelo Senhor Jesus em vários lugares do mundo, na Índia. Essas pessoas viram tudo aquilo, sofreram, mas ainda a paz não foi tirada, porque a paz se chama Jesus. Como está a sua vida agora? Que segurança você tem? Onde está a sua segurança? Você tem ouvido as mensagens. Você ouviu mais essa mensagem hoje. Então faça o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O que Apocalipse 1, 3 disse. Leia, guarde, ouça a palavra de Deus e guarde-a no seu coração. Bem-aventurados, felizes, os que ouvem esta palavra, os que aceitam, os que guardam esta palavra no seu coração. Hoje, Jesus pode voltar. Hoje, Ele pode se manifestar. A qualquer momento, o soar das trombetas estará acontecendo. E a Bíblia nos ensina, todos os que descansaram. Eu não vou falar nomes. Como pastor, eu já sepultei muita gente salva pelo Senhor Jesus. Aqui e em outros lugares. Mas eu nunca fiz um culto fúnebre. De cada salvo que partiu para a glória, tivemos um culto de gratidão a Deus pela salvação no Senhor Jesus. Eu posso fechar os meus olhos e ver meus queridos amados, irmãos, irmãs, salvas pelo Senhor Jesus. Que em Tessalonicenses capítulo 5, versículos 13 a 18 diz que quando o Senhor Jesus vier, vai vir com Ele aqueles que descansam no Senhor, para que a obra seja completa, assim como a alma deles estão salvas. O corpo não importa se está agora no pó da terra, ele vai ser novamente refeito e será ressuscitado, e eles se encontrarão novamente com o Senhor, o corpo com a alma daqueles que justamente o Senhor salvou, e os vivos serão transformados em glória, arrebatados. Você tem essa esperança? Você tem essa convicção? Você sabia que a Bíblia ensina sobre isso? Curvemos nossas cabeças. Eu quero orar nesse momento e dar a oportunidade para que você possa estar tomando a decisão mais importante da sua vida. Talvez hoje seja a oportunidade. Se Jesus vier hoje, e você hoje recebê-lo como seu Salvador, você já estará preparado para partir para a glória celestial, porque o Salvador é Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, mas hoje você quer tomar essa decisão, você tem visto o que está acontecendo no mundo, você consegue ver isso na terra, você consegue ver que os céus indicam justamente o que está por vir, mas não se atemorize, nós estamos anunciando o Salvador agora. Os sinais são para que o povo de Deus estejam preparados, e os sinais é para que você possa então receber Jesus e também estar preparado. Se nessa noite alguém quer tomar a sua decisão, entregar a sua vida
para ter o seu nome escrito no livro da vida, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, faça um sinal onde você está, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Pastor, ore por mim. Eu tomo essa decisão. Alguém? Faça um sinal. Erguendo uma de suas mãos. Ore por mim, eu tomo essa decisão. Alguém? Hoje eu recebo, hoje eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu quero estar preparado para a vinda de Cristo. Eu vejo que algo está acontecendo com o mundo. E eu vejo que a palavra de Deus está certa. Eu quero tomar a minha decisão. Alguém? Levante uma de suas mãos. Faça um sinal. Não vou, amados, insistir, porque quem convence e quem converte é o Espírito Santo de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Transforma